Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre a expansão marítima ou as grandes navegações. Isso mesmo, é sobre esse conteúdo que nós vamos falar hoje. Prof, o que você trouxe aí no nosso globo terrestre para a gente falar um pouquinho sobre grandes navegações? Nós temos que falar sobre o nosso planeta. Pois bem, nessa época, o grande medo, o que afrontava o imaginário dos europeus, o desconhecido, era o nada mais, nada menos do que o mar. Sim, o oceano era o desconhecido deles. E por não ter o conhecimento do oceano, povoava-se no imaginário da população monstros marinhos que engoliam as embarcações, né? Ou que a terra era plana, ou que eles poderiam navegar e cair num despenhadeiro, ou ser engolidos pelo mar. Ou seja, a falta de conhecimento e da ciência que domina os oceanos fazia com que eles tivessem muito medo de enfrentar esse desconhecido. Mas eles superaram o medo e enfrentaram o desconhecido que era o oceano. E é sobre essas descobertas que nós vamos falar na aula de hoje. Muito bem, gente. No século XVI, século XV e XVI, os europeus povoava-se no imaginário dos europeus, né, a ideia de monstros marinhos, né, a ideia e o medo que eles tinham do mar. Mas não foi suficiente esse medo, tá? Eles desbravaram esse medo e dominaram, inclusive, outros territórios, inclusive o nosso país, em 1500. Portugal e Espanha vão se tornar os países mais poderosos, os países europeus mais poderosos durante esse período, porque eles foram os primeiros a viajar, né, e a expandir os seus territórios e o seu comércio. Muito bem, Portugal é o pioneiro nas grandes navegações. Isso significa dizer o quê? Que é o primeiro a navegar. Por que é o primeiro a navegar? Se nós pegarmos novamente o globo e percebermos onde está Portugal, nós vamos perceber que Portugal é um país pequenininho, menor do que o estado de Santa Catarina, né? Faz fronteira aqui com a Espanha, mas está muito próximo ao oceano. Então, a sua posição geográfica era perfeita para eles conseguirem iniciarem esse desbravamento, que é desbravar o Oceano Atlântico. O objetivo deles era comercializar com as Índias. Índia, China, Japão, né? Nessa região do Oriente haviam as especiarias. Olha a palavra, especiarias, vem de especial. Cravo, canela, noz moscada, sal, pimenta, porcelana, tudo isso, tecidos adamascados, eram as especiarias. Produtos caríssimos na Europa. Produtos que não existiam na Europa. Por isso, eles deveriam enfrentar o oceano, fazer o périplo africano. Périplo significa contornar um continente. Então, eles contornavam todo o continente africano, tá? Para chegar nas Índias e comercializar. Inclusive, gente, essas viagens demoravam 6 meses só de ida e mais 6 meses de volta. Ou seja, tem que ser muito lucrativo para que eles viajem, né? E passem aí um ano viajando e tragam seus produtos. Então, o lucro deles era altíssimo, tá? Até porque eles vão enfrentar o mar. Uns vão e não vão voltar. Então, obviamente, que acontecia muitos enfrentamentos no mar, né? As ondas, o mar revolto. Então, muitas embarcações iam e não voltavam. Não porque eram engolidas por monstros marinhos ou porque chegavam num despenhadeiro, mas sim porque eles ainda estão conhecendo o oceano, conhecendo, né, e se adaptando a essa nova forma de viver. Mas, né, nós falamos que as grandes navegações inauguram no mundo o que nós chamamos de globalização. Ou seja, é o contato com outro continente, com outra cultura. Eles viajam 6 meses para buscar as especiarias. Eles não chegam lá e dizem, oi, cheguei, pegam as especiarias e vêm embora.
Eles têm que arrumar as embarcações, eles precisam descansar, eles precisam de alimentos para depois retornar. Então há um contato cultural muito grande entre o mundo ocidental e o mundo oriental. E eu quero lembrar vocês que Portugal é o pioneiro, sim, nas navegações, mas é o pioneiro europeu, porque os muçulmanos já dominavam o oceano muito antes. Então, o pioneirismo dos europeus por parte de Portugal. Inclusive, a gente tem que lembrar que a Itália era um país que tinha duas cidades que eram extremamente comerciais, Gênova e Veneza. Inclusive, eles dominavam o mar. Eles dominavam esse mar aqui, ó, que é o mar Mediterrâneo. Então, era muito mais fácil Portugal passar pelo mar Mediterrâneo para comercializar com o Oriente. Mas esse mar era dominado pelos italianos. Então, eles deveriam contornar todo o continente africano para chegar nas Índias, para buscar as especiarias. Certo, galera?